Vamos, galera. Vamos voltar aí para a nossa aula. Vamos falar do próximo princípio. Por gentileza, coloque aí. Princípio do jus postulandi. Princípio do jus postulandi. Coloque assim, ó. Prevê que as partes podem acompanhar o processo sem o auxílio de um advogado até o final. Prevê que as partes podem acompanhar o processo sem o auxílio de um advogado até o final. Bom, em tese, as partes podem acompanhar o processo sem advogado até o final. Mas, coloque aí, grife essa parte até o final e bote um asterisco, que não é exatamente até o final, não. Tá? Nós temos uma súmula, que é a súmula de número 425 do TST, que ela impôs limitações ao exercício do jus postulandi. Tá? Quais foram as limitações ao exercício do jus postulandi? Duas limitações. A primeira limitação são os recursos dirigidos ao TST. Recursos dirigidos ao TST. E a segunda limitação, eu vou explicar, a ação rescisória, a ação cautelar e mandado de segurança. Ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. A ação cautelar está aí, porque está na súmula, né, embora tenha entrado em desuso com o novo CPC. Diego, por que os recursos dirigidos ao TST eu não posso interpor sem advogado? Por uma razão óbvia. Quando você vai recorrer ao TST, você somente pode tratar no seu recurso matéria de direito. O que é tratar matéria de direito? É discutir norma jurídica. É dizer qual é a norma que vai ser aplicada ao caso concreto, ou qual a interpretação da norma que vai ser dada ao caso concreto. Um leigo consegue discutir norma jurídica? Não. Então, por isso que no TST só pode se tiver com advogado. Beleza? E aí, presta atenção. No TRT, eu posso interpor um recurso sem advogado? Pode. No TRT, pode. Não pode? No TST. Tá? No TRT eu posso. Eu posso entrar com RO, por exemplo, para o TRT sem advogado. Eu não posso recorrer para o TST sem advogado. Ok? E essas ações, sobretudo aqui, mandado de segurança, ação rescisória, você só pode também ajuizar se tiver com advogado. Ok? Só um detalhe, eu falei, até o colega me lembrou aqui no intervalo, eu falei antes do intervalo aqui para vocês, que a decisão que homologa acordo, que o juiz não é obrigado a homologar acordo e nem conceder liminares, não falei isso? E falei que da decisão não cabe mandado de segurança. Eu falei que da decisão que não homologa o acordo, tá? Não falei nada das liminares aí, é da decisão que não homologa acordo. Detalhe, em relação a liminar, nós temos a seguinte situação, ó. Não cabendo mandado de segurança. Tá certo. Isso aí tá certo. Da decisão que nega a homologação, cabe RO. Nega a homologação, obviamente, do acordo.
não tem homologação de liminar, né? Nesse caso, eu falei especificamente do acordo. Com a liminar é o seguinte, ó, presta atenção aqui, ó. Foi bom ter... Embora tivesse certo, o colega me falou, professor, eu não anotei porque eu não estou anotando, que eu estou sem meu caderno aqui, mas eu acho que o senhor falou assim, mas a colega leu aqui como eu anotei, mas eu anotei certo. Então, da forma como você anotou, não precisa mudar nada, está certo como você anotou. Recursos dirigidos ao TST. Ó, vamos supor que eu ajuize aí uma reclamação trabalhista. E essa reclamação trabalhista, eu posso pedir uma tutela provisória. A tutela provisória, ela pode ser concedida antes da sentença ou pode ser concedida na própria sentença. Não é isso? Então, observe. Se a tutela provisória for concedida na sentença, cabe recurso aqui? Qual o recurso da sentença que cabe? RO. Então, se a tutela provisória for concedida na sentença, eu ataco através de um RO. O problema está aqui, ó. Se a tutela provisória for concedida antes da sentença, cabe recurso? Não. Por que não cabe recurso? Porque aqui é uma decisão interlocutória, que em regra é irrecorrível. Então, em face da inexistência de recurso, nesse caso aqui, se o juiz concede a liminar, para outra parte vai caber mandado de segurança. Se a tutela provisória é concedida antes da sentença, cabe mandado de segurança. Mandado de segurança é recurso? Não. Mandado de segurança é uma ação. Então, vai correr ao mesmo tempo a ação do mandado de segurança e a reclamação trabalhista. Sendo que o mandado de segurança, nesse caso aqui, tem um único objeto de atacar essa tutela provisória que foi concedida antes da sentença. Diego, vai correr ao mesmo tempo as duas ações? Ao mesmo tempo vão correr as duas ações. Aí vamos supor, presta atenção aqui, que saiu a sentença na reclamação trabalhista antes da decisão do mandado de segurança. Foi julgada a primeira reclamação trabalhista, antes da decisão do mandado de segurança. O que é que vai acontecer com o meu mandado de segurança aí? O que é que acontece com ele? Nada, ele continua mesmo assim? Não. Por que que ele não continua prosseguindo? Porque, observe, qual é a finalidade desse mandado de segurança aqui? Atacar a decisão interlocutória. Mas quando saiu a sentença, eu não posso atacar a tutela provisória no meu RO? Deixa eu voltar aqui que eu botei a seta para o lado errado. Quando sai a sentença, eu não posso atacar a decisão interlocutória no meu RO? Então faz sentido eu continuar com o RO e o mandado de segurança atacando a mesma decisão? Não. Então o que é que vai acontecer com o meu mandado de segurança? Ele perde o objeto. Então, se estiver tramitando ao mesmo tempo uma reclamação trabalhista e um mandado de segurança que está atacando uma decisão liminar na minha reclamação trabalhista, e sair a decisão primeiro na reclamação trabalhista, perceba, ó, nem foi julgado o mandado de segurança. Se saiu a sentença primeiro na reclamação trabalhista do que a decisão do mandado de segurança, o mandado de segurança ele perde o objeto. Por quê? Porque agora no RO eu já vou atacar aquela decisão liminar. Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Sanou a dúvida? Maravilha. Bom, eu queria falar com você aqui agora sobre um último princípio, que é o princípio da extrapetição. Aí bote assim por gentileza, ó. Permite que em casos específicos, o juiz pode conceder pedido
não formulado pela parte. Não formulado pela parte. Ok? Então, o que é que acontece? Vamos supor aqui um exemplo. A reclamada, ela vai ter que pagar as verbas rescisórias incontroversas até a primeira audiência. Se ela não pagar as verbas rescisórias incontroversas até a primeira audiência, vai incidir uma multa, que é a multa do 467 da CLT, que é uma multa que corresponde a metade, 50%, do valor incontroverso. Exemplo, eu estou ajuizando, eu ajuizei uma ação contra a empresa, dizendo que a empresa me dispensou sem justa causa. Aí a empresa, na contestação, disse que eu pedi demissão, que não me dispensou não, disse que eu pedi demissão. Aí, nesse caso, tem verbas que são comuns. Por exemplo, 13º proporcional e férias proporcionais, eu recebo tanto se for dispensado sem justa causa, quanto se eu pedir demissão. Então, essas verbas, elas são incontroversas. Essas verbas, se a empresa não tiver pago, tem que pagar até a primeira audiência. Então, mesmo que eu não peça isso na petição inicial, se a reclamada não pagar, o juiz vai poder conceder. Ok? Beleza? E um outro ponto interessante é o que está na súmula 211 do TST, que fala dos juros e correção monetária. O que é que acontece? O que é que fala essa súmula? Essa súmula fala o seguinte, que juros e correção monetária vão constar do cálculo, mesmo que não tenha o pedido na petição inicial, e mesmo que não haja determinação na sentença. Como assim, Diego? Vamos lá. Eu entrei com a reclamação trabalhista, pedi para a reclamada ser condenada a pagar as verbas devidas, mas eu esqueci de pedir que esse valor fosse atualizado com juros e correção monetária. Esqueci de pedir. Na sentença, o juiz pode determinar que seja atualizado com juros e correção? Pode. Segundo caso, eu pedi que a reclamada fosse condenada a pagar com juros e correção monetária, pedi que fosse atualizado. Na sentença, o juiz esqueceu de colocar. Mesmo assim, no cálculo, eu posso colocar juros e correção? Pode. Ou seja, juros e correção tem que constar sempre do cálculo, mesmo que não tenha o pedido na petição inicial e mesmo que não haja determinação na sentença. Ok? Beleza? Quando tem correção, juros e correção, corrige até a data do pagamento. Tá? Vamos lá. Observe aqui, eu queria falar com vocês agora sobre a competência da Justiça do Trabalho. Tá? A Justiça do Trabalho ela é dividida em 3 graus de jurisdição. Né? Temos a Vara do Trabalho, o TRT e o TST. Né? A Vara do Trabalho, o TRT e o TST. Mas a competência da Justiça do Trabalho, ela se subdivide em várias formas de atribuição. Eu tenho a competência absoluta e a competência relativa. Tá? Primeiro coloquei competência absoluta. Bote assim, por gentileza. Ó. Está relacionada a matéria e a pessoa. Está relacionada à matéria e à pessoa. E à pessoa. Bote um ponto de continuação assim. É improrrogável, e pode ser declarada de ofício. É improrrogável e pode ser declarada de ofício. O que é que acontece? Essa competência absoluta, também chamada de competência material da Justiça do Trabalho, ela está relacionada à matéria, ou seja, o pedido que você está fazendo,
e as pessoas que estão envolvidas na lide. Ou seja, para saber se um determinado processo pode ser ajuizado na Justiça do Trabalho, eu tenho que olhar quem é a matéria e quem são as pessoas. Para facilitar o nosso entendimento aqui, presta atenção. Existe uma teoria desenvolvida por um ousado chamado Diego Oliveira, que é chamada a teoria do imã, que funciona mais ou menos assim. Isso aqui, eu posso jurar para vocês que é um imã. Aliás, só os aprovados conseguem enxergar um imã aqui. Dá para enxergar? Ah, beleza. Pronto. Sabia que ia dar para enxergar aqui também. Que é um imã. Nós temos dentro do Poder Judiciário brasileiro uma justiça que chama de justiça especializada. Ou seja, é uma justiça que ela só vai pegar determinados tipos de processo. Aqui no Brasil, na verdade, nós temos 3. Nós temos a Justiça do Trabalho, logicamente é a melhor de todas, que não é só especializada, ela é especial também, justamente por ser melhor. Nós temos a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Essas 3 justiças só pegam demandas específicas relacionadas ao trabalho, às eleições e ao regime militar, né? Dos militares, ao regime dos militares, melhor dizendo. Então, observe, se a demanda tiver como objeto, como pedido, um fundamento numa relação de trabalho, que é o que interessa aqui para a gente agora, a gente vai ligar o imã e vai atrair a competência para a Justiça do Trabalho. Ou seja, se o pedido que está sendo formulado numa demanda tiver como fundamento uma relação de trabalho, essa ação, seja qual for a ação, ela vai ter que ser processada na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ela tem como um fundamento uma relação de trabalho. Ela está fincada, fundada numa relação de trabalho. Assim também em relação às outras justiças especializadas. Sim, Diego, e o que não for da justiça especializada é o quê? É resto. E o que é resto vai para a justiça comum. Tá? Tem esse negócio que Borba vai ficar falando, simples assim, nada, é resto. E lá eles ainda dividem um pessoal de direito penal lá, que é resto. Aqui a gente pega a nata, o que é especializado. Tá? É assim que se aprende da forma correta. A gente pega aqui a nata dos processos. Tá? Tanto que nem nas especializadas a gente não se mistura. A gente é a nata da nata. Tá? E lá é resto. O que sobrar vai para eles. Tá? Então, como é que você aplica isso numa prova? Não importa qual é o exemplo que a banca vai trazer para você. Na hora da prova, você vai ligar um imã. E se você perceber que a ação tem como fundamento uma relação de trabalho, puxa a competência daquela ação para a Justiça do Trabalho. Ok? Você vai ter que ligar um imã para perceber se a ação está ou não fundada numa relação de trabalho. Ok? Na prova, teve aí, acho que, penúltimo exame, se eu não me engano, em relação lá ao penúltimo exame, caiu uma questão que era exatamente a aplicação do imã. E aí observe o detalhe. A banca trouxe 4 exemplos de ação. 4 exemplos. E aí perguntava qual daquelas ações ou quais daquelas ações deveriam ser processadas na Justiça do Trabalho. E a resposta é simples. É só ligar o imã e ver qual ação tem como fundamento uma relação de trabalho. Naquele exemplo, se eu não me engano, era só uma ação que tinha como fundamento uma relação de trabalho. E aí, acertou quem usou a teoria do imã. Com certeza, os alunos aqui do SEJAS acertaram essa questão, porque pensaram e aplicaram. Muitos até desenharam o imã e mandaram para mim depois. Então, quero que você faça o mesmo também, né? Inclusive, já quero agradecer muitas mensagens que estou recebendo aqui do pessoal do online aqui, no meu WhatsApp. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá? Vou responder depois todos. E aí, essa é a teoria do imã.
Essa teoria do imã, eu vou mostrar a vocês agora a aplicação dela no que tange a competência da Justiça do Trabalho. A competência material da Justiça do Trabalho, ou competência absoluta, está lá entabulada basicamente toda no artigo 114 da Constituição Federal. Tá? E aí o que é que a gente vai fazer agora? Não precisa você decorar o artigo 114, nada do tipo. Eu vou trazer os exemplos que estão nesse artigo 114, vou ver se eu lembro tudo de cabeça aqui, e aí vou colocar inciso por inciso para você aqui e mostrar a você como a teoria do imã tem fundamento. Tá? Lá no caput do artigo 114, diz assim, não precisa anotar não, tá, gente? É só agora para você prestar atenção. Diz lá no caput do artigo 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Se você tiver com a Constituição, aí você pode abrir. Processar e julgar. Aí, no inciso primeiro, diz assim, processar e julgar ações que envolvam, resumindo, a administração pública e os seus servidores respectivos. A ideia do legislador constituinte e derivado, porque essa competência foi trazida pela reforma do Poder Judiciário, a emenda 45 de 2004, a ideia do legislador era colocar a Justiça do Trabalho para ter competência para todas as relações de trabalho. Só que o legislador incluiu os servidores estatutários. Só que servidor estatutário não tem com a administração pública uma relação de trabalho. É uma relação de regime jurídico administrativo. Tanto é assim que você vai ter aula de servidor público, é com Aras, não é comigo. É regime jurídico administrativo. Então, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar as ações que envolvam servidores públicos estatutários. Agora, servidores públicos seletistas, que são aqueles da Sociedade de Economia Mista, empresa pública, os chamados empregados públicos, esses a competência da Justiça do Trabalho, porque estão fincados numa relação de trabalho, um vínculo seletista. Ok? É isso que fala no inciso primeiro. Já o inciso segundo, diz assim, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Aí você pensa, pô, beleza, greve, logicamente, fincado numa relação de trabalho, liga o imã, ó, e puxa a competência para a Justiça do Trabalho. Greve de servidor público, é da Justiça do Trabalho a competência? Não, porque não, se ligar um imã não vai puxar nada, porque não está fincado numa relação de trabalho. Então, a ação de greve de servidor público não é na Justiça do Trabalho, é na Justiça comum, é o resto, tá? Que é a comum, é para o lado de lá, tá? Não é daqui, é competência, ok? Aí agora, por exemplo, se eu tiver uma greve numa empresa, os funcionários pararam a empresa, fizeram um piquete na frente da empresa e disseram que ninguém entra e ninguém sai. Nem os donos da empresa podem entrar e sair. E aí? Nesse caso, os donos da empresa vão ter que entrar com uma ação possessória, uma ação cível. Nesse caso, essa ação cível, ela vai ser processada na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho? Do Comum ou do Trabalho? Justiça do Trabalho. Ué, Diego, mas não é uma ação cível? Eu disse o quê? Não importa qual é a ação. Se a ação estiver fincada numa relação de trabalho, liga o imã e puxa a competência para a Justiça do Trabalho. Então, qualquer que seja a ação, a competência vai ser da Justiça do Trabalho, se estiver fundada numa relação de trabalho. Ok? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Para você ter uma noção, por exemplo, aí tem um detalhe bacana. As ações que envolvem, por exemplo, contrato de empreitada. Fiz uma contestação ontem de um processo sobre isso. Contrato de empreitada. Empreitada, a gente vai ver em direito do trabalho, que não é uma relação de trabalho. Se eu contrato um empreiteiro, por exemplo, para entregar uma obra, eu não tenho com ele uma relação de trabalho. Eu tenho uma relação cível. Uma relação cível com ele. Essa relação cível, se ele quiser discutir comigo, vai ser na Justiça do Trabalho? Não, Justiça Comum. Só que tem uma exceção.
A Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar ações que envolvam empreitada, quando o próprio empreiteiro seja o operário, quando ele seja o trabalhador, né? Se ele estiver contratando outras pessoas, aí não. Mas se ele for o operário ou o artífice, que chama também, aí essa ação é na Justiça do Trabalho. Ou seja, ações que envolvam o que eles chamam de pequenas empreitadas, né? Que o próprio operário é o empreiteiro, aí nesse caso é na Justiça do Trabalho. Ok? Beleza? Mas se eu contrato uma empresa, por exemplo, é na Justiça do Trabalho? Não, a relação aí é cível. Tá? E se eu contrato um cara e ele contrata outras pessoas, aí é onde justiça comum também. Por quê? Porque ele está funcionando aí, não como operário, ele está funcionando como se fosse uma empresa. Então, a justiça comum é que tem competência nesse caso. Ok? Bom, o inciso terceiro, fala lá, ações que envolvam representação sindical. Me parece não ter nenhuma dúvida de que essas ações são da Justiça do Trabalho, a competência, né? Mas, logicamente, sindicato de servidor público é na Justiça do Trabalho? Não. Você já entendeu como é que funciona. Lá no inciso 4º, ele fala assim, ó, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Aí ele fala, habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Só que aí ele fala assim, ó, quando a matéria envolvida estiver sob a jurisdição trabalhista. O que é que ele está querendo me dizer aí? Tão somente que esses remédios constitucionais podem ser ajuizados na Justiça do Trabalho, desde que eu ligue o imã e puxe a competência para a Justiça do Trabalho, ou seja, desde que a matéria envolvida seja fundada numa relação de trabalho. Então, preste atenção numa coisa, não importa que tipo de ação é, esqueça se for uma ação, um remédio constitucional, se for uma ação civil, não olhe para esse lado. Olhe para o objeto, olhe para o que está sendo pedido na ação. E o que está sendo pedido na ação é que vai ser determinante para você saber onde é que vai ser processada aquela ação. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, habeas corpus, habeas data, terminado de segurança, cabe na Justiça do Trabalho se a matéria estiver fundada numa relação de trabalho. Beleza? O inciso 5º, ele fala lá, conflito de competência. Conflito de competência, basicamente, a gente tem 3 tipos de conflito de competência. Conflito de competência ele pode ser positivo, quando 2 juízes se dizem competentes para processar e julgar a ação. Negativo, quando 2 juízes se dizem incompetentes para julgar a ação. E também conflito de competência de reunião de processo, para saber onde é que vai reunir o processo. Nesse caso, por exemplo, de empreitada, é uma coisa interessante. Existem vários conflitos de competência ajuizados para decidir se a ação da empreitada vai ser ou não na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque existe um limiar mínimo para você definir se a ação vai ser ou não na Justiça do Trabalho. Quando? Quando o empreiteiro é o operário, é na Justiça do Trabalho. Quando o empreiteiro não é o operário, é na Justiça comum. Então, na hora da parte fática, você tem que identificar se o cara é ou não o operário para definir de quem vai ser a competência. Aí gera muita discussão e muitas vezes suscita conflito de competência. Tá? Muitas vezes suscita conflito de competência. Diego, quem é que resolve o conflito de competência? Quem vai resolver o conflito de competência é sempre o ente superior. Como assim, Diego? Presta atenção. Eu não sei aqui se vocês, quem tem irmão, quem não tem, eu tenho um bocado, se quiser eu distribuo. Então, quem tem irmão sabe do que eu vou falar aqui agora. Pode ser primo, prima também, vai servir. Quando a gente é pequeno, criança, aí você está brincando com seu irmão, vai pegar o brinquedo, ele não quer dar. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Ele diz que é dele, você diz que é seu. Conflito positivo de competência. De quem é meu, é meu, é meu. Estão jogando bola em casa, outro exemplo. Estão jogando bola em casa. A bola bateu no vaso da mãe, quebrou. Quem quebrou? Foi ele, foi ele, foi ele. Conflito negativo de competência.
Quem resolve é sempre o ente superior, sempre o pai e a mãe que chega para dizer. Quem é? Ah, não, foi você, foi você. De quem é? Não, agora é seu irmão. Deu o brinquedo para ele. Quem quebrou o vaso? Ah, foi ele. Foi. Quem chutou foi ele, então foi você. Então, quem resolve sempre é o ente superior. Tá? Agora, o conflito de competência vai ser processado na Justiça do Trabalho quando o ente superior for da Justiça do Trabalho também. Os entes envolvidos no conflito forem da Justiça do Trabalho e o ente superior também for da Justiça do Trabalho. Ok? Exemplo que eu dei aqui. Nesse caso de empreitada, está o juiz do trabalho dizendo que a competência é dele e o juiz de direito dizendo que a competência é dele. Aí, conflito de competência. Quem resolve é o TRT? Não, porque o TRT só é superior ao juiz do trabalho. É o TJ? Não, porque o TJ só é superior ao juiz de direito. Vai ser o STJ que vai resolver esse conflito de competência. Tá? É só um exemplo para vocês. E tem um caso que é interessante, que eu queria falar com vocês aqui. E quando a competência tem um conflito entre o juiz do trabalho e o TRT a ele submetido. O juiz do trabalho está dizendo que o processo é dele, aí o TRT está dizendo, não, é meu. E aí? Como é que resolve nesse caso? Vou dar um exemplo agora que você vai entender como é que se resolve. Essa aí não é só para quem tem irmão, não, essa serve para todo mundo, viu? Todo mundo já passou pela adolescência, né? E na adolescência todo mundo já foi um pouco rebelde. Uns um pouco, outros tanto, né? E aí, na adolescência, você discute, às vezes, com o pai e a mãe, né? Não estou dizendo brigar, não, estou dizendo, às vezes tem alguma discussão. Eu, quando discutia com meu pai, por exemplo, ele resolvia isso de uma maneira muito simples e muito calma. Muito tranquilo para resolver. Ele resolvia qualquer discussão comigo com uma frase. E ficava tranquilo. Não sei porquê, mas depois da frase dele, eu ficava calmo. E encerrava a discussão. Eu discutindo com ele, ele chegava de um nada e falava assim, enquanto você estiver debaixo desse teto, quem manda sou eu. Pronto. Eu vou dizer o quê? Estou calmo, pronto, resolveu. O que é que eu quero dizer para vocês? Não existe conflito de competência entre o TRT e a vara a ele vinculada. Então, anote aí, ó, uma observação. Não existe conflito de competência entre o TRT e a vara a ele vinculada.